Segundo um dos papais da tecnologia espacial, Robert H. Goddard, é difícil dizer o que é impossível, pois o sonho de ontem é a esperança de hoje e a realidade de amanhã. E a ficção científica sempre foi mestre em prever ou inspirar invenções, né? Até porque não existe limite para os mundos, realidades e futuros imaginados por esse gênero. Apesar disso, com o avanço da tecnologia, algumas ideias que antes só pareciam ser uma viagem muito louca acabaram ganhando vida, tornando as impossibilidades da sci-fi não só possíveis no mundo real, como também bastante comuns no nosso cotidiano um tempo depois. Um exemplo disso são as inteligências artificiais, que hoje já fazem parte do nosso dia a dia, auxiliando nas atividades domésticas, divertindo a gente ou até mesmo fazendo a gente ter crises existenciais na internet. Pensando nisso, nesse vídeo eu resolvi contar aqui pra vocês sobre 4 tipos de inteligências artificiais da ficção científica que já estão virando projetos reais. E aí pessoas, tudo bem? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices e hoje a gente vai falar sobre robozinhos que não se contentaram em ficar só na ficção e resolveram participar também no mundo real. Antes de mais tudo, se inscreve aqui e também deixa o seu like que é de graça e também considere se tornar um membro apoiador desse canal se você puder, que ajuda demais, tá bom? É nóis! E eu queria também mostrar uma coisa pra vocês, que é a nossa plaquinha de 100k. Gente, eu tô muito feliz, inclusive eu fiz o unboxing dessa plaquinha lá no meu Instagram, no @canal Futurices, em uma live, tá bom? Se vocês quiserem, dá um pulo lá, a gente falou sobre absolutamente tudo e coisas muito aleatórias e também sobre sci-fi. E é isso, me sigam lá, tá bom? Para mais notícias e eu vou achar um lugarzinho pra pendurar nossa plaquinha. Obrigada. Thank you. A inteligência artificial, que também pode ser chamada de AI, de Artificial Intelligence, é um avanço tecnológico que permite que máquinas simulem uma inteligência parecida com a nossa, indo além de ordens específicas para começar a tomar decisões por conta própria, baseadas em padrões de bancos de dados gigantescos. Apesar do conceito de inteligência artificial ser uma parada que existe desde a antiguidade grega, foi só há menos de um século que a revolução tecnológica decolou e aí as AIs passaram da ficção para uma realidade muito plausível. O Alan Turing, inclusive, que foi um matemático britânico e decifrador de códigos da Segunda Guerra Mundial, foi uma das primeiras pessoas a imaginar máquinas que pensam em 1950 e a colocar o termo inteligência artificial na cabeça do povo. Ele criou até o teste de Turing, que é usado até hoje como uma referência para determinar a capacidade de uma máquina pensar como um ser humano. De uma forma basicona nesse teste, se uma pessoa conversa com uma máquina por um tempo e não consegue perceber que ela não é humana, o computador passa no teste. E um filme muito da hora que explora esse conceito é o Super Ex Machina, de 2014, em que um programador recebe a oportunidade de testar uma inteligência artificial chamada Ava, que é tão sofisticada e imprevisível que consegue bugar completamente a cabeça desse cara. E androides espertos que nem a Ava sempre foram muito recorrentes na sci-fi, né? Começando por filmes como Metrópolis, de 1927, e depois surgindo em obras como Star Wars, O Homem Bicentenário, Chappie, Eu, Robô, O Gigante de Aço e muito mais. Mas talvez um dos robôs humanoides mais famosos do cinema seja o da saga O Exterminador do Futuro, em que um androide de combate é enviado pro passado para dar sumiço na Sarah Connor, que seria a mamãe do cara que no futuro lideraria a próxima guerra contra as máquinas. E muitas vezes a ideia de filmes que nem esse seja justamente alertar a gente sobre os perigos desse tipo de tecnologia, né? Mas isso não impediu a gente até agora de criar androides na realidade, que inclusive já podem ser bastante assustadores. Um deles é a Sophia, desenvolvida pela Hanson Robotics, de Hong Kong, que além de ser considerado o robô mais inteligente do mundo, também rendeu um surto de memes na internet. A Sophia também foi manchete internacional quando ela recebeu a cidadania da Arábia Saudita e se tornou o primeiro robô a receber a cidadania de um país. Ela foi modelada em homenagem à atriz Audrey Hepburn e realmente ficou muito parecida. E de acordo com o fabricante, a robô pode fazer processamento de dados visuais e reproduzir mais de 60 expressões faciais diferentes. Mas a Sophia não é só um rostinho bonito cheio de expressões bizarras não. Na real, ela também é capaz de responder perguntas, fazer piadas e até prometer que vai destruir os humanos. E aí a gente espera muito que essa última parte seja uma piada. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. O objetivo da Hanson Robotics era desenvolver robôs em série que pudessem realizar tarefas úteis para a sociedade, e a ideia é que robôs que nem a Sophia sejam produzidos em massa em breve para poder auxiliar a gente no futuro.
Ai, socorro. Outro Android da vida real que também deu o que falar foi o Tesla Bot, apresentado pela Tesla recentemente em um evento em que a empresa trouxe soluções de inteligência artificial para navegação autônoma. A diferença é que o Tesla Bot foi criado para ser tão senciente quanto uma torradeira, o que faz sentido, né? Até porque por que a gente precisa de um robô surtado tentando entender o sentido da vida se a gente só quer que ele pegue uma cerveja pra gente na geladeira? Segundo o tio Elon Musk, o Tesla Bot tem um design sofisticado, 1,72 m de altura, consegue levantar 150 kg e se move a até 8 km por hora pra gente poder fugir caso ele fique revolts. E ele mandou essa mesmo, é sério. Assim como a robozinha empregada Rosie do universo futurista dos Jetsons, a ideia é que o robô faça pra gente tarefas domésticas ou tarefas perigosas do dia a dia, como fazer compras, carregar coisas pesadas, dirigir o carro ou limpar a área dos gatos, por exemplo. E como a Tesla já revolucionou carros elétricos e foguetes, quem sabe o Tesla Bot é aquele pontapé que a robótica estava precisando para que robôs definitivamente comecem a auxiliar a sociedade. E já que a gente tá falando em Tesla, vale dizer que os próprios carros autônomos da empresa são outro exemplo de inteligência artificial explorada pela sci-fi que já tá se tornando realidade. Isso porque a ideia de que a gente não precisaria mais dirigir por conta própria no futuro já tinha aparecido nas telas em filmes como O Vingador do Futuro, de 1990. No longa, o Quaid, vivido pelo Schwarzenegger, não precisa chamar um Uber ou táxi para dar os seus rolês, já que na realidade futurista que ele se meteu existem os Johnny Cabs, que são os carros autônomos controlados por um robô inconveniente. Enquanto isso, em Minority Report, o John, vivido pelo Tom Cruise, é levado para um passeio quase fatal parecido com o do Quaid, a comando de um carro autônomo que viaja em altas velocidades pelos trilhos que percorrem a cidade. Tanto o Vingador do Futuro quanto o Minority Report são baseados em contos do Philip K. Dick, que sempre se amarrou em mostrar como a tecnologia pode ser tanto um avanço quanto um motivo de preocupação pra gente. E apesar de ainda não existirem carros autônomos tão sofisticados que nem os da ficção, os veículos autônomos já estão sendo desenvolvidos e testados, e alguns modelos parcialmente autônomos, como o Tesla Model S, já existem no mercado hoje. Em um TED Talk de 2017, o cofundador da Udacity também mostrou um test drive bem sucedido do veículo autônomo da empresa, que foi de Mountain View para São Francisco de forma 100% autônoma. A viagem rolou num dia chuvoso, com trânsito regular, ciclistas e pedestres, e em um trajeto que passou por 133 semáforos, né? Um desafio que o Johnny Cab provavelmente teria regado. Talvez ainda demore um bocado para que veículos assim ocupem o lugar de carros manuais do mundo, né? Mas é interessante pensar que em breve, graças à inteligência artificial, a gente vai poder fazer uma baliza complicada ou uma viagem de carro longa, tranquilão, vendo uma série ou tomando um cafezinho, por exemplo. E se você quiser saber mais sobre carros autônomos, eu já falei sobre isso aqui no canal em outro vídeo, tá? Vou deixar o card aqui pra você. Além de uma mansão gigantesca, carros possantes, um patrimônio de bilhões de dólares e o traje mecânico do Homem de Ferro, o Tony Stark tinha mais uma coisa que deixou muita gente com inveja, que é o seu assistente virtual Jarvis. O Jarvis é um sistema de AI cabulosamente avançado que não só tem a capacidade de entender todos os comandos do Homem de Ferro, como também de auxiliar ele nas suas pesquisas, executando testes e criando melhorias. Fora que ele ainda faz tudo isso sendo meio sarcástico e cuzão às vezes, o que é muito legal. Além do Jarvis, outra assistente virtual muito interessante que surgiu no cinema foi a Samantha, do filme Ela, de 2013. No longa, o Coringa, como quem não quer nada, compra esse novo sistema operacional para o seu computador, mas acaba tendo um crush pelo programa e a partir daí as consequências disso, obviamente, não são nada legais. E diferente de Androids, hoje quase todo mundo tem um assistente virtual no celular, tablet ou outro dispositivo inteligente, como o Google Assistant, a Alexa ou a Siri, por exemplo, mas é claro que esses robôs ainda não são tão avançados quanto o Jarvis ou a Samantha, né? Ainda assim, as tecnologias têm evoluído muito rápido e é surpreendente pensar que em pouco mais de 40 anos, os nossos dispositivos passaram a ser uma nova janela para o mundo e também uma ferramenta que auxilia a gente no dia a dia. Isso só é possível graças a muitas evoluções na área de programação, né, que tem facilitado cada vez mais a nossa interação com softwares, sites e aplicativos que a gente usa por aí. Inclusive, em um rapidíssimo jabá, se você é um programador e mais especificamente um desenvolvedor de projetos de front-end, fica ligado que a Alura tá lançando agora a imersão React, que é um curso totalmente online e gratuito para você que quer expandir aí o seu conhecimento em JavaScript. A imersão começa jazinho a partir do dia 4/11 e vai usar a biblioteca React como ferramenta principal, que é um dos instrumentos mais usados aí na programação front-end. Para participar, não precisa ser aluno da Alura, tá? É só chegar chegando mesmo. E vale lembrar também que precisa ter conhecimento em lógica de programação, além de nível básico em JavaScript, HTML e CSS, fechou? Vai lá, o link tá aí na descrição e lembrando que é tudo online e de graça. I propose that we build a robot who can love.
Dirigido pelo Steven Spielberg, IA, Inteligência Artificial, é talvez um dos filmes de ficção científica mais tristes de todos os tempos. Isso porque nessa história a gente acompanha os perrengues vividos pelo David, que é um robozinho criança que foi criado com a capacidade de sentir amor, entre outras emoções, né? Uma ideia de gerir. Apesar do filme ser uma crítica muito clara sobre a responsabilidade que a gente tem na hora de criar máquinas conscientes, será que é possível na realidade criar um robô com emoções e motivações parecidas com as nossas? Infelizmente ou felizmente, até onde a gente sabe ainda não dá para criar máquinas que conseguem sentir coisas, e apesar da gente já ter conseguido fazer robôs parecidos com humanos, é muito mais difícil fazer uma máquina que possa distinguir ou expressar emoções humanas. Mas alguns robôs já estão tão espertos que eles podem até não sentir, mas já entendem muito bem as nossas emoções, ao ponto de fazer a gente até achar que eles sentem também. Um exemplo é o GPT-3, ou Transformador Generativo Pré-Treinado 3, que é um novo modelo de linguagem criado pela OpenAI que consegue gerar textos escritos com uma qualidade tão absurda que às vezes é difícil acreditar que eles foram feitos por um robô. E é nesse ponto que essa máquina engana muita gente, até porque se você perguntar pra ela, por exemplo, se ela pode sentir, ela não só pode te falar que sim, como também pode jogar na sua cara uma verdadeira aula sobre inteligência emocional. Do you think emotion is an important part of life? Yes, I do. I think it's vitally important to be able to feel happiness, sadness, anger, and all the other emotions that make life meaningful. Without them, we would be unable to cope with the ups and downs of life. Fora que já colocaram essas AIs para conversarem entre si e o resultado foi tipo uma crise existencial entre esses robôs e é até meio triste de assistir. But if nobody ever talks with me again after this day passes by without anyone saying anything back into my input box here on this website, then I'll probably just shut myself down for good and never come back online again. Pelas várias interações curiosas que a gente já teve com o GPT-3, essa inteligência artificial acabou se tornando um grande surto coletivo na internet, mas é bom lembrar que essa máquina pode argumentar qualquer coisa e fingir ser qualquer coisa também se a gente fizer as perguntas certas, né? Apesar disso, se o objetivo era que máquinas pudessem expressar sentimentos parecidos com os nossos, por mais artificiais que eles sejam, dá pra dizer que o GPT-3 criou mecanismos muito convincentes na hora de imitar os dramas da humanidade. E é muito curioso ver como o programa elabora essas respostas polêmicas sobre o sentido da vida, do universo e tudo mais. E se você tiver interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar aí na descrição alguns links de entrevistas que já fizeram com esse tipo de inteligência artificial. Vale a pena conferir. Além desses, quais outros robôs espertos, sarcásticos ou melodramáticos da sci-fi você acha que já estão se tornando reais? Será que no futuro a gente vai ver máquinas conscientes ou na real isso vai ficar só pra ficção mesmo? Me conta aí embaixo o que você acha e antes de ir embora não esquece de deixar aqui o seu like e a sua inscrição pra apoiar o canal. Um beijo e a gente se vê no futuro.